versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A NVI, versículo 42, diz: se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A Nova Versão, na linguagem de hoje, diz assim: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Curve a sua cabeça. Obrigado por esta manhã estarmos de frente à Tua Palavra, Senhor. Ela é nosso guia, nossa bússola, espada do Espírito, martelo que esmiuça a penha. Queremos ser guiados por ela, dirigidos por ela. É através dela que o Teu Espírito nos orienta a tomarmos decisões sábias que não nos tragam consequências. É através da Tua Palavra que o Teu Espírito nos alimenta e nos fortalece. Se não somos melhores nesta manhã, porque não temos tanto da Tua Palavra como precisamos ter. Que haja sede em nosso coração pela Tua Palavra. Obrigado por um novo mês que se inicia hoje. Nós declaramos que será um mês de comunhão, de intimidade contigo, de direção do Senhor, da guarda, da proteção do Senhor sobre cada família. Sobre esta igreja haverá prosperidade neste mês de novembro, crescimento, que o Senhor possa acrescentar pessoas que estão lá fora e que precisam ter um encontro contigo, serem salvas, que vidas sejam fortalecidas neste mês, pessoas sejam edificadas na fé, famílias possam estar mais comprometidas um com o outro, guardados pelo Senhor, que toda ferramenta preparada contra a família, contra a igreja, seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. Dê-nos prosperidade, Senhor. Nós somos aqueles que estão entre os que confiam no Senhor. Tua palavra diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós somos daqueles que fazem menção do nome do Senhor. E é no Teu nome que nós avançamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar assento. Louvado seja Deus. Esse texto que nós acabamos de ler faz menção da igreja primitiva. Está me ouvindo? Esse texto faz menção da igreja que nós dizemos ser extensão dela. Essa é a igreja do Senhor Jesus logo após o Pentecostes, que aconteceu no mesmo capítulo, Atos capítulo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O versículo anterior faz menção
de que naquele dia quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Nós não podemos substituir qualidade por quantidade. Todavia, a quantidade nunca deixou de ser importante para Deus, senão não seria mencionado na Bíblia. Porque quanto mais pessoas salvas, quanto mais igrejas grandes, mais vidas estão tendo encontro com Deus, significa mais salvação de almas. Todavia que a quantidade nunca comprometa a qualidade de uma igreja, mas quantidade não deixa de ser importante. Diz que naquele dia, o dia do Pentecostes, agregaram-se quase 3.000 almas. As primeiras conversões foram essas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui está se referindo às primeiras conversões e aos primeiros dias da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vejam, chegavam a vender as suas propriedades e fazendas e repartiam com quem tinha necessidade. Olha que lindo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Não era domingo, mas perseveravam unânimes todos os dias. Quando fala em unanimidade, fala de todos. Não eram meia dúzia, não era 50%, não era 70%. É a Bíblia que diz que perseverando unânimes todos os dias no templo, partiam o pão também em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Esse texto revela-nos a receita de uma igreja excelente, de uma igreja de acordo com a vontade de Deus. Esse texto mostra-nos como era a vida da igreja primitiva. Assim viviam os nossos irmãos, assim vivia a igreja. A igreja era tão unida, a igreja estava em tanta unidade, que despertou o apetite do povo. Os que estavam fora ficaram interessados em vir e fazer parte da igreja. Acho isso maravilhoso, lindo. Veja, o apetite da sociedade foi despertado pela maneira como os cristãos viviam. É impressionante notar que em poucos dias aquela igreja cresceu de 120 para mais de 8.000 pessoas. Em 10 anos, em apenas 10 anos, o mundo daquela época foi impactado pela igreja. Se você continuar a ler o Evangelho de Atos, você vai ver que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles eram conhecidos como os perturbadores da terra. E se nós não perturbarmos, e realmente nós deixamos muito a desejar hoje, talvez não sejamos tão igreja quanto pensamos que sejamos. A igreja está aqui para confrontar, para andar na contramão daquilo que o mundo vive. Quando você olha em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, que retrata como o Espírito de Deus agia e trabalhava na igreja, mostra-nos no capítulo 1, versículo 15, que eram 120 membros, irmãos que se dedicaram a buscar a Deus e permaneceram até o final. Dentre aqueles 500, 120 permaneceram até que o Espírito Santo desceu sobre a igreja.
Já em Atos capítulo 2, versículo 41, o versículo que antecede a leitura que fizemos, mostra-nos que tínhamos quase 3.000 pessoas na igreja, se converteram naquele dia. Já em Atos capítulo 4, versículo 4, faz menção de 5.000 pessoas que se acrescentaram à igreja. Em Atos capítulo 5, versículo 14, diz que uma multidão, já não é mais 3.000, já não são mais 5.000, diz que uma multidão é agregada à igreja. Veja que igreja, que crescimento. Veja que Deus se preocupa também com quantidade, não apenas com qualidade. Embora, repito, a quantidade não pode nunca comprometer a qualidade. Em Atos 6, versículo 7, diz que o número dos discípulos é multiplicada. Olha que coisa tremenda. Não apenas 3.000, não apenas 5, não apenas uma multidão, mas diz que uma multidão é agregada à igreja. Em Atos capítulo 5. Estamos no começo da história da igreja, quando havia perseguição do Império Romano, quando cristãos começaram a ser jogados à arena, ser comido pelos leões. A ameaça daqueles dias não era a Covid, pegar, ficar alguns dias de cama. Aqueles dias era para ser jogado nas arenas, ser comido, devorado, perseguido pelo Império Romano, crucificado de cabeça para baixo, levado à fogueira, transpassado pela espada. Esses eram os problemas que os crentes enfrentavam naquele dia. Não eram problemas como nós vivemos hoje. Somos aplaudidos pela sociedade pelo fato de sermos cristãos. Em 9:31, a Bíblia diz que a igreja se expande, ela sai da Judéia e ela vai para a Galileia e para Samaria. Veja que a igreja restrita em Jerusalém, de repente ela cresce, ela desenvolve, ela vai para outros estados de Israel. E em Atos capítulo 16, as igrejas são fortalecidas e estabelecidas no mundo inteiro daquela época. Não era mais Jerusalém, não era mais apenas em toda a Judéia, não era apenas na Galileia, em Samaria, mas era em todo o mundo daquela época as igrejas estavam sendo estabelecidas. De uma pequena igreja, de um pequeno grupo, de um punhado de discípulos, saíram missionários, pastores, trabalhadores, diáconos, apóstolos, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles chegaram a ser conhecidos no mundo inteiro, Homens que curavam enfermos, expulsavam demônios. Aonde chegavam, a cidade era impactada, como foi em Samaria, através de Filipe, que houve um alvoroço na cidade. Um pequeno grupo de pessoas foi a mola propulsora para que tudo isso acontecesse. E a pergunta que não quer calar é: por que nós, com milhares, não conseguimos fazer o que eles fizeram com 120? Por quê? Por que a igreja hoje, tão rica, tão poderosa, estabelecida no mundo, não faz com milhares de pessoas, com todos os meios tecnológicos que temos, o que eles fizeram com um grupo de pessoas? Quais eram as marcas desta que impactou o mundo daquela época? Vamos dar uma olhadinha em pelo menos 3 marcas desta igreja que impactou o mundo. Nada de novidade, mas olhando o que a Bíblia diz. Ela é a nossa bússola, é ela que nos orienta, é por ela que nós precisamos ser conduzidos. O que a igreja primitiva que falta-nos hoje? Era uma igreja comprometida, em primeiro lugar. Essa era a primeira marca da igreja. Era uma igreja comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Era uma igreja que amava a palavra de Deus. Está isso na Bíblia? Está. Diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que amava a palavra, o ensino dos apóstolos, que era a multiplicação daquilo que Jesus havia ensinado. Eles pregavam a palavra, eles ensinavam a palavra, eles confrontavam o povo com a palavra.
eles aplicavam as profecias do Antigo Testamento, eles não tinham ainda no todo o Novo Testamento como nós temos nos dias de hoje. Mas eles ensinavam aquilo que Jesus havia ensinado. Os evangelhos estavam começando a ser escritos e a vida de Jesus era passada para o povo com ousadia. Os princípios da palavra de Deus eram ensinados ao povo e o povo perseverava unânime, diz a Bíblia, na doutrina dos apóstolos. Tinham prazer na doutrina dos apóstolos. Com o passar dos dias, os escritos foram feitos e você vai ver que a igreja, enquanto valorizou a palavra, foi uma igreja forte. Enquanto parou para estudar a palavra, não para viver de histeria, mas para viver da palavra, ela foi uma igreja forte. A igreja primitiva, portanto, era uma igreja assim. Era uma igreja que aprendia. Ninguém pode se levantar para ensinar se primeiro não se assentar para aprender. A igreja primitiva, sem dúvida nenhuma, essa era uma marca da igreja, eles aprendiam. E aprendiam a doutrina dos apóstolos, é o que nós acabamos de ler. Se aprofundaram no conhecimento da palavra. Quando nós olhamos para o original grego, essa expressão aqui, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, dá-nos a entender que eles eram ávidos pela palavra. Eles eram ávidos pelo ensino, pelos princípios que conduziria o cristianismo, que marcaria o cristianismo. Então eles eram ávidos pelo ensino. Não tinham preguiça de estudar a palavra de Deus. É muito bom, sem dúvida nenhuma, um bom estacionamento, um bom templo, uma boa música. Música é indispensável, faz parte do culto, mas ela nunca pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é pão que alimenta, é espada do Espírito, ela é lâmpada para os nossos pés, luz alta e luz baixa e luz para o nosso caminho. Ela é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é o que fortalece o crente. É a palavra de Deus que nos dirige, é a palavra de Deus que nos molda, que é como se fosse a talha, eu não sei como que é o nome aquele que o talhador usa para, como que é, uma pinça, né? O formão, obrigado, que trabalha em nós, tirando de nós toda a escória e nos deixando belos para Deus. E ela faz isso com o nosso espírito, fazendo com que nós sejamos fortes. Então, não há absolutamente nenhum crente forte longe da palavra de Deus. O quanto você conhece de palavra é o tanto que você conhece de Deus. A Bíblia é o único livro de Deus que circula na terra. Nós amamos a Deus pelos diversos livros que são escritos acerca da Bíblia, mas eles nunca poderão substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Mostra-me um crente que ama a palavra e eu mostro para você um crente forte. Mostra-me um crente que negligencia a palavra e você terá um crente fraco, que vai ter medo das emoções para ser crente, que vai ter uma vida de altos e baixos, uma gangorra espiritual. Porque a palavra de Deus, não há absolutamente nada na nossa vida que possa nos substituir. A palavra de Deus. Você precisa conhecer Bíblia. Se você, deixa-me confrontá-lo, que esse é um dos propósitos da palavra. Se você tem mais de alguns meses de crente e ainda não leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, meus pêsames, você está retardando o seu crescimento espiritual. Se você não conhece os evangelhos, não chorou ainda sobre a Bíblia, e isso não é tarefa absolutamente de pastores. Alguns acham que a Bíblia ela é para quem vai pregar.
que os pastores precisam estar ocupados com a palavra para poder ministrar. Errado, nunca foi assim. A igreja não diz que os apóstolos, diz que a igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja primitiva. A Bíblia não é para ministrar, para nós pararmos para poder ministrar. A Bíblia é para nós pararmos, para nos edificarmos, conhecermos a Deus, termos mais intimidade com Deus, nos fortalecermos em Deus. Então, pelo amor de Deus, eu não sei dizer isso de forma mais clara. Talvez eu resuma tudo em uma frase: você é aquilo que você tem de contato com a palavra de Deus. Você nunca vai ser um bom cristão. Você pode mudar para a igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus dos últimos dias, dos primeiros dias. Você pode ir para a igreja que você for, mas se você não for uma pessoa que se detém na palavra, você vai ser um crente levado pelas dificuldades. Você vai viver de algumas emoções espirituais, mas você vai viver uma gangorra espiritual. Se você não parar para ler a Bíblia: pastor, eu não tenho costume, então comece a ter. Deus te deu uma nova vida, e essa nova vida conduz você a ter sede da palavra de Deus. A igreja nunca será uma igreja forte se ela não for uma igreja da palavra. Eu tenho vergonha, eu leio muito a Bíblia, mas eu tenho vergonha do tanto que eu lia para o tanto que eu leio. Eu lia 4 vezes a Bíblia por ano, de Gênesis a Apocalipse. Verdade que naquela época não tinha os compromissos que se tem hoje, mas foi o tempo que mais eu desfrutei a Deus. Ainda hoje eu desfruto do conhecimento daquela época, de parar 4 vezes, 10 capítulos por dia, e chorar com a Bíblia, e ter uma Bíblia cheia de marcas, de lágrimas. Enquanto isso não acontecer com você, não haverá fortalecimento espiritual. Você vai ser conduzido por um carrinho espiritual, que alguém vai ter que conduzir você. Você vai viver de algumas emoções, de algumas lembranças, mas você nunca será um crente forte. Foi Jesus, eu teria aqui 2 horas para falar sobre isso. Como foi que Jesus venceu o diabo? Foi pela palavra de Deus. Não foi na boa intenção, mas ele foi em dizer: também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Você precisa conhecer a palavra de Deus para você não ser conduzido pela cabeça dos outros, e nem que esses outros sejam o seu pastor. Seu pastor, se te falar alguma coisa que estiver de acordo com a palavra, aleluia, se curve, porque não é o seu pastor, é Deus falando, é o pastor falando aquilo que Deus deixou registrado na palavra. Agora, se o pastor falar alguma coisa que não for Bíblia, jogue fora, esqueça. Atente para o que a palavra de Deus diz. Então você jamais será um bom crente se você não tiver um devocional diário, se você não se alimentar. Paulo, quando escreve a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Você nunca vai cuidar nem da sua família se você não cuidar primeiro de você mesmo. Você precisa fortalecer, estar fortalecido em Deus, estar edificado em Deus, para você poder alimentar e edificar os outros. Então, um conselho: temos homework nesta noite, nesta manhã. Essa semana você precisa parar para ler a Bíblia. Não importa, você vai ler a Bíblia e ela aparentemente vai depender muito, de vida para vida, da sua intimidade com Deus, do quanto o seu espírito está alimentado ou não, o quanto a sua carne que lhe conduz o seu espírito. Não importa, você vai ler a Bíblia. A princípio vai ser até um livro de história interessantes, mas talvez não faça muito efeito. Mas você precisa continuar lendo a Bíblia. Aí você começa a se cansar, talvez até dormir em cima dela, não importa. Continue lendo a palavra de Deus, leia mais um pouco. Eu só sei que cada versículo que você lê, ela é depositada no seu alforje. Daqui a pouco vai se transformar em palavra rema para você. Primeiro, ela é a palavra, é o cinturão da verdade, é aquilo que dá estrutura à sua vida de uma forma ou de outra. O cinturão é um dos elementos mais importantes do soldado romano, da vestimenta de um soldado para a guerra. Mas ainda não é a palavra rema,
Mas no momento certo, o Espírito Santo vai avivar e você vai continuar lendo. Quanto tempo isso é necessário, pastor? Depende de pessoa para pessoa. Mas haverá um dia que a palavra de Deus vai deixar de ser um livro cansativo, vai deixar de ser um cinturão da verdade, embora seja tão importante ser cinturão, mesmo sendo só cinturão da verdade. Vai dar estrutura para você, mas haverá um dia que ela deixará de ser simplesmente um livro de estudo, um livro cansativo de história, mas vai se tornar a palavra viva e eficaz que penetra até a divisão da alma e do espírito. Parece que ela foi escrita só para você, não foi para os hebreus, ela foi para você. Aqueles versículos são seus e ela é introduzida dentro do seu coração e ela muda os seus hábitos, ela muda o seu palavreado. Quem falava besteira não fala mais. Você começa a ser dirigido pelo Espírito, mas a sua mente precisa estar impregnada da palavra de Deus. Creia na palavra, ela é suficiente para você desenvolver comunhão com Deus. Ela é mais do que suficiente, porque ela retrata Deus. O tanto que você conhece de Bíblia é o tanto que você conhece de Deus. Bem, assim era a igreja primitiva. Era uma igreja voltada para a palavra. Tinham prazer e todos, unânimes, deixa-me ler, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, diz a Bíblia que era uma igreja perfeita, não apenas no aprendizado, a fidelidade à palavra de Deus. Não precisava de substitutos, eles se detinham na palavra e tão somente na palavra. Em segundo lugar, diz a Bíblia que era uma igreja em perfeita comunhão, partir do pão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Era uma igreja, este grego comunhão, faz menção acerca da necessidade de viver em família, em comunhão com os irmãos, para ser confrontados, para ser edificados. Os maiores problemas que nós temos na vida nos são trazidos através de pessoas, mas também as maiores bênçãos vêm através de pessoas. Por isso que nós temos que ter sabedoria de Deus, escolher as pessoas para trazer a nossa casa, para nós convivermos com elas. Nós podemos ter todas em autoestima, mas tenha comunhão com quem vai acrescentar a sua vida, vai fazer você ser mais espiritual. E assim era a igreja primitiva. Eles tinham um relacionamento, os irmãos se amavam mutuamente. Quem não era bom era influenciado por quem era a ser. Eram pessoas que gostavam de companhia, gostavam de intimidade entre os irmãos, gostavam de estar juntos. Atos 2,44 diz que todos os que criam estavam juntos, porque juntos somos mais fortes, porque juntos somos melhores, e o diabo sabe disso, e vai trabalhar sempre contra a unidade da igreja, sempre vai trabalhar. Atos 2,46 diz que eles estavam juntos no templo todos os dias, não era uma vez por semana, não era quando dava, estavam juntos, diz, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Eu fui ver isso no grego, diz que essa expressão que eles iam todos os dias no templo, significa que eles iam todos os dias no templo, simplesmente isso. Eles tinham prazer de estar lá para poder adorar a Deus, ao Senhor. Havia um só coração e uma só alma. Não ficava um dando tiro para um lado e outro dando tiro para outro, e um puxando para um lado e outro puxando para lá, e um chutando para frente e outro chutando para a lateral e outro marcando gol contra. Não, eles tinham um propósito, eles tinham uma unidade, eles pensavam de uma mesma forma, eles tinham um general, eles tinham obreiros que estavam sobre eles e eles tinham perfeita comunhão. Os crentes eram tão unidos que eles tinham sensibilidade com a necessidade alheia. Ninguém entre eles, diz a Bíblia, passava necessidade. Olha o que diz Atos 2,45, chegavam a vender as suas propriedades. Parece que nós estamos muito longe de ser o que eles eram, né? Vendiam as suas propriedades e fazendas
e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Essa é a igreja que nós dizemos que somos extensão dela. Meu Deus, misericórdia. Eles haviam convertido não apenas o coração, mas o bolso, as finanças. O que estava no banco também era do Senhor. Eles haviam colocado tudo aos pés do Senhor. Deus havia, embora o perigo de ser morto à espada, comido pelos leões, perseguido pelo império, Deus era tudo em todos. Eles amavam tanto a Jesus que eles procuravam pessoas com necessidades para poder supri-las. Havia uma perfeita comunhão. Eles tinham desapego aos bens e apego às pessoas. Nós precisamos melhorar nisso. Eles tinham desapego aos bens e apego às pessoas. As pessoas eram importantes, assim como eu e você somos importantes. Não importa os seus dons e talentos, todos nós temos. Há coisas no reino de Deus que só poderão ser feitas através de você. Você é indispensável para aquilo que Deus quer fazer. É claro que Deus pode colocar outro no seu lugar, mas aquilo que você poderia fazer, só você poderia e mais ninguém. A obra não vai deixar de ser feita. Se eu não quiser fazer, Deus coloca alguém melhor no meu lugar, com mais qualidades, e eu vou ficar vendo alguém fazer melhor do que eu. O privilégio é meu, né? Mas aquilo que eu poderia fazer, não existe substituto que faça. Só eu, os dons e talentos foram dados a mim. Então eles encarnaram a graça da contribuição. Eles encarnaram a graça da contribuição para poder ajudar aos necessitados. Veja, era uma igreja comprometida com fidelidade à palavra. Essa era a primeira marca. Amavam a palavra de Deus. Segundo, era uma igreja que vivia em perfeita comunhão. Perfeita comunhão. Terceiro, é simples, né? É por isso que alguém disse que o futuro da igreja está no passado. É verdade, o futuro da igreja está no passado. E olharmos aquilo que a igreja já viveu para vivermos aquilo que ela experimentou. Terceiro, era uma igreja perseverante na oração. Atos 2,42 diz: perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Eles não apenas tinham uma teologia acerca da oração, mas eles oravam. É por isso que o futuro da igreja está no passado. E o diabo sabe disso e vai fazer de tudo para que você não ore. Porque se você orar, ele não terá mais lugar na sua vida. Porque a oração nos conduz, dentre muitas coisas, pelo menos a duas. Primeira, a oração nos conduz à intimidade com Deus. Esta é a razão número 1 da oração. Intimidade com Deus. A oração não é para obter coisas, não é para fazer competição. A oração é para ter intimidade com Deus. É um meio, é o único caminho para nós termos intimidade. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E também ouço Deus falar comigo. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Quando eu me calo, eu ouço, eu recebo direção. Por isso a diferença, assim, berrante entre quem ora e quem não ora. E é necessário cada um de nós termos um cantinho de oração na nossa casa. O futuro da igreja está no passado. Você tem que ter uma cadeira, você tem que ter um canto na sua casa, aonde você dobra os seus joelhos e você tem comunhão com Deus. De preferência num horário onde você não é perturbado por criança, aonde você não é incomodado pelo telefone. Você desliga o telefone. Você pode colocar um fundo musical ou não pode depender disso. Mas o momento que você tem que estar com Deus. E muito mais importante do que a quantidade de tempo é a qualidade da oração. Às vezes 10 minutos de qualidade é muito melhor do que 1 hora ajoelhado sem saber o que fazer, né? Dando tiro para todo lado. Mas você precisa ser, a sua oração vai depender a sua intimidade vai depender das suas orações. Os nossos pais diziam para nós, e nós crescemos ouvindo isso: muita oração, muita intimidade; pouca oração, pouca intimidade. Nenhuma oração,
nenhuma intimidade. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país. Se a gente não mudar de hábito e não ter um momento de comunhão com Deus através da palavra, ter prazer na comunhão com os irmãos e na oração, nós não sairemos do lugar. Você é fruto das suas orações. Se você não tem mais intimidade com Deus hoje, a culpa não é da igreja, não é do pastor, não é da sua esposa, do marido, dos filhos. A culpa é minha se eu não tenho mais intimidade com Deus. Eu preciso ser uma casa de oração. Eu preciso respirar a oração. É verdade que eu oro enquanto estou no carro. É verdade que eu oro. Hoje fiquei 1 hora orando, deitado na cama de madrugada. Mas orei. Mas nada substitui o cantinho da oração. O cabeça na cadeira. E você com um lenço no lado. Aliás, algum tempo atrás, os crentes vinham com Bíblia, com harpa e com lenço para o culto. Hoje o lenço... nós não choramos mais. E nós nos tornamos grandes quando nós derramamos a nossa alma perante o Senhor. Quando nós choramos pelos nossos filhos para que o diabo não coloque a mão na vida deles. Quando nós oramos e choramos pelo nosso cônjuge para que o Espírito de Deus o preserve, o guarde. Bem-aventurado é uma família, os filhos que têm pais que conseguem chorar na presença de Deus por eles. Eu sou fruto disso, estou aqui esta manhã porque muitas lágrimas estão até hoje no altar de Deus. Talvez, permita-me uma expressão humana, quando Deus já pensou que eu era dor de cabeça demais, não vale a pena, Josias não quer nada, mas as lágrimas estavam lá, aleluia, no altar de Deus. Mas tem lágrimas aqui por causa dele, tem lágrimas, aleluia. E você vai viver para ver a oração sua ser respondida e aquele filho ainda ser um instrumento. Ninguém se torna um instrumento no reino de Deus sem fruto de oração. E deixa um pouco mais longe, ninguém é salvo numa cidade, numa igreja sem oração. Ninguém é salvo, ninguém. Toda pessoa que se converte é fruto de oração de alguém. Você pode perguntar para alguém que veio à frente, quem orou por você? Ele pode até em muitos casos desconhecer, mas quando não, ele vai dizer, foi a mãe, eu sou um desviado, era meu pai, uma avó, um irmão meu, quando não, um pastor daquela cidade. Estava de madrugada chorando na presença de Deus, dizendo, Senhor, dá-me almas, salve almas, traga pessoas para a tua igreja. E muito mais do que a tonalidade, é as nossas lágrimas de quebrantamento diante do Senhor. Ninguém é salvo se não houver oração. Ninguém se torna íntimo de Deus sem oração. A oração, a razão número 1 é intimidade com Deus. Se você não orar, meu amigo, esqueça. Você nunca vai ter intimidade com Deus. Você vai depender de profetada dos outros, ficar ligando para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Paraná, para alguém profetar na sua cabeça e dizer alguma coisa. Você vai depender de oba-oba para lá e para cá, mas ser um crente dirigido pelo Espírito é só para quem vive uma vida de oração. O futuro da igreja está no passado. O futuro da igreja está no passado. Louvado seja Deus. E a outra coisa que a oração nos traz é autoridade espiritual. Um crente que ora é um crente ousado no mundo espiritual. É um crente que tem capacidade de fazer o diabo recuar, de repreender na autoridade do nome de Jesus, não no nosso nome, não na nossa autoridade, não usando a oração como um fim em si mesmo. A oração não pode ser um fim. O prazer não está na oração, o prazer está em quem a oração nos conduz, a quem a oração nos leva. O prazer está em Deus e não na oração. Então, em nome do Senhor, na autoridade da oração, aleluia, nós repreendemos potestades e principados. Você tem capacidade de andar pela sua casa, dizendo, sai demônio da minha casa, na autoridade do nome de Jesus. Agora, existem qualidades de demônios que só vão sair da sua vida com oração e jejum. Foi o que Jesus disse para os discípulos.
existem certos tipos de demônios que só saem através da oração e do jejum. Não adianta você gritar, não adianta você berrar, mas a oração vai te dar autoridade, aleluia, no mundo espiritual, sabedoria para você repreender potestades, para você repreender principados satânicos. Toda a filosofia e sabedoria que vem em nome de Deus, você terá discernimento de Deus para dizer, como aquela mulher lá em Filipos, esses homens que nos anunciam o Evangelho, são santos homens de Deus. Talvez nós daríamos $100 de oferta para ela, mas Paulo, na intimidade com Deus e na autoridade com Deus, sabia que era demônio. Se sai dela, demônio! E aquele demônio teve que se manifestar e sair da vida daquela mulher. Houve um tumulto naquela cidade, porque havia alguém que orava. Hoje nós somos aplaudidos pelos demônios. Os demônios participam dos nossos cultos. Em alguns cultos sentam em cima do púlpito e cruzam os braços, as pernas, ditam as regras, e a igreja nem tem discernimento disso. Mas aqui na Shekinah nós vamos lutar para que nenhum demônio tenha autoridade sobre esta casa, que seja queimado na autoridade do nome de Jesus. Venha com o espírito que vier, Deus vai nos dar discernimento, sabedoria, autoridade, unção, e nós dizemos: da onde você veio? Volta, Satanás, porque tem gente que ora dentro desta casa. Oramando-se. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus para eu ficar animado para pregar. Estou dando o meu máximo aqui, você olhando para mim, diga pelo menos aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva era uma igreja que orava. A oração faz aquilo que ninguém pode. A oração faz o que médico não pode fazer. A oração faz aquilo que advogado não pode fazer. A oração faz na vida do seu marido aquilo que nenhum conselheiro matrimonial pode fazer. A oração pode fazer na vida do seu filho que nenhum pastor, conselho de pastor, de pai, de mãe pode fazer. A oração tem a capacidade de criar no mundo espiritual condições de levar quem quer que seja na presença de Deus, para que ele tenha uma oportunidade de ter experiência com Deus. Deus não vai obrigá-lo, mas Deus vai dar a ele mais oportunidades de ter experiência com Deus. Ou nós oramos, ou estaremos destituídos de tudo isso. Isso demonstrava que a igreja primitiva era uma igreja que dependia de Deus, porque quem não depende de Deus não ora. E a nossa falta de oração mostra a nossa autossuficiência. Eu não preciso orar, Senhor, eu não dependo de Ti, eu dependo do meu braço, eu dependo de acordar cedo, eu dependo do meu trabalho, eu não dependo de Ti. Nós esquecemos que tem gente que acorda mais cedo e que não tem o que nós temos. Nós esquecemos que tem gente que se esforça mais do que nós e não tem a paz que excede todo o entendimento, que prescruta o nosso coração. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Atos 1,14, todos oravam unanimemente, diz a Bíblia. Atos capítulo 3, versículo 1, os líderes da igreja estavam a caminho da oração. Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja perseguida ora e treme o lugar onde eles estavam reunidos. Treme o lugar onde eles estavam reunidos. Atos capítulo 6, versículo 4, escolheram diáconos para se dedicar à palavra e à oração. Oh, aleluia! Porque você pode visitar hospitais o dia inteiro. Você pode levar a cesta básica para cada necessitado o dia inteiro. Isso faz parte da tarefa da igreja. Você pode aconselhar o dia inteiro, mas essas coisas não substituem a oração, não substituem a palavra. Você vai distribuir cesta básica, você vai estar no hospital visitando, abençoando pessoas. No final do dia você vai estar vazio, porque você não se abasteceu. Você não parou para se alimentar. Você não teve contato com Deus. Mais cedo ou mais tarde, com o tanque vazio, você vai ficar no caminho. Aí o culto não é bom. Parece que está faltando alguma coisa nesta igreja. A igreja do vizinho que é melhor, porque você não está lá. Alguma coisa está errada. É simplesmente falta de contato com Deus. De parar de investir na sua vida espiritual. Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro está preso.
E a igreja está unanimemente orando por ele. Foi o anjo que foi lá na prisão, mas foi a oração que ordenou que o anjo viesse. Olha que coisa grande. Eles perseveravam unânimes todos os dias, porque tinham os olhos postos em algo que está além deste mundo e que é maior do que este mundo. Futuro da Shekinah. Se a Shekinah não for uma igreja que ame a palavra, e os crentes tenham contato com a palavra, uma igreja que goste de estar em comunhão e que ame a oração, talvez não tenha muito remédio para nós. Agora, se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria em uma frase. O segredo da igreja primitiva é que tudo era possível por causa de uma situação: o poder da concordância. Diga, poder da concordância. Havia concordância entre eles. A igreja primitiva era uma igreja que concordava. Jesus havia orado em João 17, 21, para que eles fossem um, assim como Jesus e o Pai é um. Jesus sabia que Satanás prevalece se a igreja não estivesse unida, num só propósito, num só caminho. A igreja precisava ser uma. Olha a expressão de Jesus quando ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, estou eu incluído e você, que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20. É a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos em João capítulo 17, na noite em que ele seria traído por Judas. O versículo 44 diz que os que criam mantinham-se unidos, juntos, tinham tudo em comum. É o que diz o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Bem, foi por isso que a igreja primitiva chegou aonde chegou. Foi por isso que ela causou impacto na sociedade daqueles dias. Eles tinham 120, revolucionaram o mundo. Nós temos milhares e não estamos causando diferença na sociedade. Talvez o que falte para nós seja o poder da concordância. Nós precisamos, como um time, termos um técnico, mas somos nós que jogamos, e ouvirmos as orientações e apontarmos para uma só trave e fazermos de tudo para que gols sejam feitos. Nós não podemos ficar dando chute para tudo quanto é lado. Nós não podemos estar no campo da vida espiritual jogando de qualquer forma. Igreja não é casa de mãe Joana, que cada um faz o que quer, o que pensa e o que deseja. Deus deu pastores à sua igreja. E se você quiser ser abençoado, você precisa estar conectado com o seu pastor. Se ele está conectado com Deus, ouvindo o que Deus diz, você precisa estar em concordância com aquilo que é correto. Senão não chegaremos absolutamente em lugar nenhum. Aliás, a concordância, ela é fruto do sucesso. Um casamento só dá certo se houver concordância. Se não houver concordância em um casamento, mais cedo ou mais tarde vai se transformar num pesadelo, quando não em divórcio. Há paz dentro de casa quando há concordância. Ninguém permanece casado sem concordância. Ninguém. Ninguém. E para que haja concordância, muitas vezes você tem que ceder. Mesmo falando mais alto. Sim, senhora. Mas tem que ceder. É necessário que haja concordância no relacionamento. Quantos que estão casados aqui há mais de uma semana e já não tiveram que ceder? Levanta, eu vou aí bater uma foto com você, colocar no New York Times dizendo: achei um casal de mentiroso, né? Quem já não teve que ceder?
Quem já não teve que engolir algumas coisas? Quem já não teve que voltar atrás? Por mais querido que seja o seu cônjuge. Quem de nós permaneceríamos casados sem concordância? Quem de nós permaneceria? E não é o fato de estarmos juntos que significa que estamos em concordância. Mais cedo ou mais tarde haverá um rapto nessa aparente união. Nós não podemos apenas estar juntos, nós precisamos estar em concordância. Vem cá, meu amor, por favor. Eu posso estar junto da minha esposa. Eu não preparei ela, não falei nada para ela. Eu posso estar junto dela, mas em discordância. Eu posso estar junto dela, mas dormindo de costas viradas para ela. Eu posso estar junto dela, mas reprovando as atitudes dela. E o que eu estou fazendo para ela, ela pode fazer para mim. A gente pode estar ela reprovando minhas atitudes. Muito mais importante do que estarmos juntos é estarmos no espírito de concordância. É um espírito de concordância que afasta toda ação diabólica de um relacionamento. É estarmos unidos em um só pensamento. E precisamos orar por isso. Eu posso estar junto com a minha esposa, puxa para o lado de lá, puxa para o lado de lá. Olha aí, a gente pode estar vivendo assim, ela puxando para lá e eu puxando para cá. E ela puxando para lá, não é do meu jeito. Não é do meu jeito. Um dia eu ganho, outro dia eu perco. Que vida conjugal é essa? Igreja não pode ser assim, demonstração de força, de poder de quem mais manda. Quem manda aqui é Deus, quem manda aqui é o Espírito Santo. Ele que precisa, e nós precisamos estar afinado com a sua vontade. O que seu pastor está pedindo para você? Para você mentir? Para você roubar? Ou ele está brigando para você vir mais à igreja, ser mais crente, levar Deus mais a sério, buscar mais a Deus, fazer campanha de oração, vir mais para a ceia do Senhor, levar Deus mais a sério? Precisamos estar em concordância com isso. O crente não pode dizer, eu vou andar do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Não é assim. Você vai ficar estagnado. Você pode até agir dessa maneira. Você vai ficar estagnado no seu ministério, na sua vida espiritual. Você não vai sair do lugar. A igreja não vai deixar de ser abençoada por sua causa. A igreja não vai deixar de prosperar por sua causa. Mas você vai ficar estagnado no seu ministério, na sua vida espiritual, porque você não está em concordância, num só propósito. Precisamos estar juntos. A igreja primitiva era assim, juntos e em concordância. Olha o que diz Amós capítulo 3, fica pregar. Amós 3:3 diz, é impossível andarmos juntos se estivermos em discordância. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia, que haja paz, aleluia, aleluia, dentro da nossa casa. Que haja paz. A coisa mais linda é poder se assentar junto para fazer uma refeição, olhar nos olhos da minha esposa, podermos orar juntos, abençoar os nossos filhos, poder ter paz dentro de casa, porque se não tem paz dentro de casa, não tem paz em lugar nenhum. Assim também é na igreja. A igreja tem que ser um lugar de paz, um lugar de comunhão, um lugar de unidade, um lugar de concordância, um lugar de concordância. Verdade que existem ações do maligno trabalhando contra a unidade da igreja. Eu acho que, escute o que eu vou dizer, estou preparando para terminar. O diabo trabalha 24 horas por dia contra a unidade da igreja. Porque se cada um estiver num lado, nós seremos mais fracos. Se cada um quiser fazer o que quer, nós somos mais fracos, independentes. Eu já dei a ilustração do mundo natural, do mundo animal. Assista lá no Discovery, no Planet, como que é? Assista para você ver quais animais que são devorados. São aqueles que ficam para trás, são aqueles que não estão unidos, são aqueles que não estão em concordância. Ele se desgarra da manada. Ele fica um pouco para trás e daqui a pouco ele é comido pelos leões, é devorado pelo inimigo.
Assim também é na vida espiritual. Nunca foi tão importante a gente estar juntos nos dias de hoje. Nunca foi tão importante você estar junto. Se eu posso vir, você também pode vir. Se eu posso estar, você também pode estar. Que história é essa de que eu posso trabalhar, eu posso sair na rua, eu posso ir em festas, mas na igreja eu não posso estar? Você não está afinado no mesmo propósito. Está revelando o que o seu coração sempre foi, não é o que é. Nós precisamos estar num só propósito. Precisamos estar compromissados com Deus. Ceia, culto, oração. Precisamos estar juntos. E o diabo trabalha 24 horas contra a unidade da igreja. Aliás, uma igreja começa a deixar de ser igreja quando ela começa a perder a sua unidade. Sua unidade. Aí nós temos desculpas mil. Mas são os olhos do Senhor que sabem de todas as coisas, que prescrutam e que vai julgar cada um segundo as suas obras e as suas atitudes. Primeiro, o diabo trabalha com o espírito independente. Gente com um espírito, e eu podia falar 1 hora sobre isso, não vou fazê-lo. Gente que diz, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou quando eu quero, eu coopero quando eu quero, eu oferto quando eu quero. Eu tenho um espírito, o indivíduo nem sabe disso, mas é um espírito independente. Estamos naquilo que eu recebi orientação de Deus, numa campanha de oração que começa hoje, durante os 30 dias do mês de novembro, das 10 da noite às 2 da manhã. Um desafio que Deus nos traz de orarmos pelo menos 30 minutos. Um pastor é mau por querer que você ore? Um pastor está fora da vontade de Deus por querer que você ore? Um pastor está desalinhado com Deus se traz uma campanha de oração para a igreja das 10 às 2 da manhã? Quem tem espírito independente, não vou orar. Faço campanha quando eu quiser fazer. Ninguém tem nada a ver com isso. Tenho dúvidas que Deus tenha falado com o meu pastor. Quer dizer, se ele usa essa palavra, meu pastor, porque a maioria das vezes não se deixa ser pastoreado, ele se pastoreia a si mesmo. Quando não, ele diz, eu vou orar às 5 da manhã. Que negócio é esse de orar das 10 às 2? Eu vou orar às 4:30 da manhã. Continuo, eu oro nesse horário quando dá para orar. Na verdade, ele não ora nunca, mas ele diz que vai orar num horário diferente, só para fazer aquilo que ele diz que faz. Uma coisa é você não ter condições nenhuma de orar das 10 às 2 da manhã, por N condições que eu não vou entrar no propósito, e você entra em acordo com o seu pastor e diz, pastor, eu não posso orar nesse horário por essa razão, estou no trabalho, estou dormindo para o trabalho, mas pastor, eu vou estar orando das 5 da manhã até as 6, das 9 às 10 da manhã, porque é impossível. Uma coisa é você poder orar nesse horário e não quiser orar. Mas uma coisa é você não ter condições de orar nessa hora e dizer, meu pastor, eu preciso da sua bênção para orar no outro. Você estará em concordância. E Deus não vai deixar de abençoar você, porque você não está orando das 10 às 2, embora a maioria dos irmãos vão estar bombardeando os céus nessa hora, pedindo misericórdia para Deus. E a gente vai comer o fruto dessas orações, porque eu creio que o Espírito de Deus vai se derramar sobre esta casa. E o ano que vem, o restante desse ano, nós vamos viver, aleluia, sobre o efeito dessas orações, em que o Espírito de Deus terá mais lugar, menos carne, mais Espírito, menos opinião humana e mais vontade de Deus seja feita na sua casa, menos o que eu quero e mais aquilo que o Espírito de Deus quer nas nossas vidas. E isso é conduzido através da oração. Pastor, não posso orar, mas eu quero estar em concordância. Quero que o senhor saiba que eu vou orar meio-dia, da meio-dia a 1 hora da tarde, do meio-dia ao 12:30. Eu vou orar, eu estou pedindo pelo menos 30 minutos. Pastor, eu quero a sua bênção para orar nesse horário. E você estará em concordância. Mas pelo amor de Deus, não deixe de orar. É um pedido de Deus para você. Deus está nos chamando à comunhão, à intimidade. E você não pode ter um espírito independente. Que o Espírito de Deus trabalhe em nós, ou converta o nosso coração, ou que nós
saiamos e procuramos um outro lugar para fazer do jeito que nós queremos, porque a igreja precisa ter unidade. Outra coisa que o diabo trabalha é através do descontentamento. Tem descontentamento, ele está feliz. O descontentamento prejudica andar junto. O descontentamento prejudica a unidade. Veja, espírito independente e descontentamento. Mas tem descontentamento, pastor? Tem gente descontente na Shekinah? Quer apostar quanto? Se no céu tinha anjos descontentes com Deus, na Shekinah não vai ter, meu amigo. Se no céu, diante de Deus, tinha Lúcifer, que conseguiu arregimentar 1/3 dos anjos para o lado dele, contra Deus. Eu não sei onde que ele arrumou defeito em Deus, porque Deus não tem, mas ele conseguiu colocar defeito na cabeça dos anjos contra Deus. Gente fraca, anjo que titubia entre dois pensamentos, porque Deus os fez livre para serem o que eles quisessem. Não haveria honra em Deus se eles ficassem ali obrigados. Eles tinham liberdade para ficar e liberdade para ir. Aí Lúcifer chegou para o anjo Joaquim, para a anja Maria, escuta, você está vendo, olha Deus, se eu fosse ele, eu fazia diferente. Olha, querendo toda a glória para ele, olha o trono dele, olha o que ele está fazendo lá em Jerusalém, em Israel. Quer dizer, naquela época não tinha nada disso ainda, mas Deus estava preparando os fundamentos da terra. Eu não sei como, qualquer coisa que dissermos é conjectura. Verdade é que ele conseguiu jogar 1/3 dos anjos contra Deus. 1/3. Estamos falando de alguém onisciente, onipresente e onipotente. Estamos falando de um Deus que não erra, de um Deus perfeito. Eu sou o penúltimo da fila, se não sou o último em perfeição. Estou me aperfeiçoando cada dia, querendo me parecer com Jesus. Se você for olhar lá no meu WhatsApp, a frase do meu WhatsApp é: tentando me parecer com Cristo. E não é fácil. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, pedindo que o Espírito de Deus cunhe em mim as mesmas atitudes de Jesus, o mesmo coração de Jesus. Isso não é fácil, não é fácil. Mas eu estou bem melhor do que eu já era, mas muito melhor. Coisa que eu fazia antes, eu não faço mais. Pecados que eu gostava, já não gosto mais. Coisas que me dominavam, já não me dominam mais. Eu já me pareço um pouco melhor, mas eu estou muito longe de ser comparado com Deus, mas muito longe. Se Lúcifer achou defeito em Deus, você acha que o espírito de Lúcifer não continua trabalhando na igreja hoje? Espírito luciférico. Olha lá, se fosse eu faria diferente. Olha aí, fazer campanha em novembro, por que não faz em outubro? Quer dizer, ele não ora nem em outubro, nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em mês nenhum, mas ele vai ter o espírito luciférico, é o espírito que vai jogar contenda no ar, para ver se arregimentam 1/3 de pessoas insatisfeitas do lado dele. E às vezes, alguns lugares arregimentam esse 1/3 e sai para abrir uma igreja sobre princípio luciférico. Igrejas regidas por espírito luciférico, de falta de submissão. Veja mais cedo ou mais tarde a vida dessas pessoas como elas serão. Veja onde vai dar esse pastor mais cedo ou mais tarde. Você não precisa dividir uma igreja para que alguém divida a sua. Mas se você dividir, se levantar contra um obreiro, como 1 mais 1 é igual a 2, alguém vai se levantar contra você. Você vai colher aquilo que você plantou. E para Deus é melhor pecar contra a santidade. Melhor não pecar nenhum tipo de pecado. Mas você vê na Bíblia misericórdia contra pecado de santidade do que contra pecado de autoridade. Quando você peca contra a santidade é quando você peca pecados grosseiros contra o seu próprio corpo. Quando você peca contra a autoridade é quando você se levanta contra alguém que Deus colocou.
Eu estou dizendo contra alguém que Deus colocou. Não é alguém que faz política para ser pastor. Não é alguém que se consagra a si mesmo para ser pastor. Não é alguém que não tem história de pastor. Não é alguém que é político e consegue chegar a ser pastor por influenciado. Não, não, não. É alguém que Deus chamou e colocou, representante de Deus. Eu não vi um até hoje se dar bem. Eu não vi um até hoje se dar bem. Então, pelo amor de Deus, eu sou consciente das minhas limitações. Se tem alguém consciente das suas falhas, aqui sou eu. Mas eu também tenho consciência de que Deus me colocou neste lugar. Eu não pedi para ser pastor da Shekinah. Deus me colocou aqui nesse púlpito. E com todas as minhas falhas, se tiver alguém que queira se agarrar comigo em espírito de concordância, você vai ver aonde nós podemos chegar. Deus vai honrar esta casa, este grupo que está aqui. Nós somos quase 300 membros, tem 100 aqui esta manhã, por causa das limitações impostas pelas autoridades. É claro que mais alguns virão à noite, mas esses 100 que estão aqui esta manhã, nós podemos sacudir as estruturas dessa cidade. Nós podemos fazer um trabalho aqui, impactar, aleluia, o inferno, se nós estivermos no mesmo propósito e não dermos brecha para o diabo. Se estivermos num espírito de concordância, em oração, amando a palavra, em comunhão. Falar contra meu irmão é falar contra mim. Eu não aceito que você fale dele. Esse defeito eu não tenho. 15 anos eu sou pastor dessa igreja e eu desafio alguém aqui a falar que um dia eu falei mal de alguém. Se eu falar é porque eu posso repetir na cara do indivíduo. E talvez nem todos gostam muito disso, porque tem gente que não gosta de ouvir a verdade. O que eu digo em oculto, eu preciso dizer à luz, na presença dos outros, para não ter falta de caráter. Que Deus nos ajude a estar num propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos terminando o culto esta manhã, mas se você entendeu, Deus está falando conosco aqui nesta casa. Eu quero terminar o que eu fiz aqui uma vez. O que eu fiz aqui uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Vou pedir para que a Shirley venha aqui. Eu já fiz isso no passado. Eu vou fazer, todo o grupo vem aqui, por favor. Em nome do Senhor. Vamos terminar com isso. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Bem rápido, por favor. Vou pedir para vocês. Cadê o baterista? Por favor. Está aqui trabalhando aqui. Vai lá, por favor, querido. Deixa-me pedir para vocês. Prestem atenção nisso, por favor. Deixa-me pedir para vocês. Shirley, você vai cantar Poderoso Deus. Poderoso Deus. Rafaela, você vai cantar Atos 2. Sabe Atos 2? Jéssica, você vai cantar Porque Ele Vive. Juntos, todo mundo junto. Euna, você vai cantar Me Ama. Me Ama. Júlia, Ousado Amor. Qual é a música que você vai cantar? Me Ama. Ousado Amor. Porque Ele Vive. Atos 2. Eu vou aqui, eu sou o regente de vocês. César, você vai tocar Eu Navegarei no Oceano do Espírito. Jaziel, você vai cantar, tocar Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Vamos lá? Nós ensaiamos 3 meses para cantar isso. Olha para mim, maestro. Quando eu disser 1, 2, 3, todo mundo canta bem alto. Shirley, diminui aí a voz no microfone para que a gente possa ouvi-los. 1, bem alto lá atrás. Aumenta o som das meninas lá atrás, por favor. Todo mundo cantando. Atenção. Sabe a música que você vai cantar? 1, 2, 3.
pode ser isso. Que cada um faz o que quer, cada um canta o que quer, cada um dá um tiro para onde quer e vive do jeito que quer. Então vai viver a sua vida, fazer lá fora o que você quer, não quer que ninguém, não quer ver nada com ninguém. Deus abençoe seu caminho. Se quer ser igreja, tem que estar em unidade. Precisamos estar num só propósito. Precisamos estar unidos. É campanha de oração de 30 dias. É para toda a igreja orar. É para nós buscarmos ao Senhor esse mês. É para nós afugentarmos o diabo. É para nós chorarmos por aqueles que não estão vindo. Pedir misericórdia a Deus e que Deus nos dê um coração de pastor para orar por eles. É pedir que Deus trabalhe, porque eles não estavam tão bem com Deus quanto pensavam em estar. Porque esta pandemia vem revelar o estado do coração de cada um. É pedir misericórdia ao Senhor. Os nossos filhos estão indo nas escolas, muitos, mas não podem vir na igreja. Tem crianças aqui de alguns meses vindo. Tem crianças que nunca deixaram de vir. Os meus são mais preciosos do que os seus, que não podem. Com medo. Que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Esse mês de novembro é mês de buscarmos a Deus. Pelo menos 30 minutos. Você não vai fazer nenhum favor para mim se você orar. Nenhum favor para mim. No mínimo esse mês você vai aprender a orar. Porque serão 30 horas de oração. Gema. Chore. Mas fique ali mesmo sem dizer nada. Fique ali. Peça misericórdia a Deus. Agora cantem uma música. Mas pelo amor de Deus, não deixe, ouçam o que a Shirley vai dizer e canto o que a Shirley vai orientar. Queira cada um cantar. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então Da igreja, curva a sua cabeça, feche os teus olhos.
Diga: Senhor, eu quero uma igreja mais unida para congregar. Eu quero uma igreja mais dinâmica para congregar. Me ajude a ser esta igreja. Eu quero ser uma igreja que ame mais a Tua palavra. Eu quero ser uma igreja que impacte esta cidade, Senhor. Que não seja necessário o Senhor achar outras pessoas, levantar um outro grupo para usar. Que nós sejamos usados por Ti. Que nós sejamos tão somente igreja, Senhor, que nos compadeçamos uns dos outros. Que sejamos irmãos, que vivamos em comunhão. Que a dor do meu irmão seja a minha dor. Que eu não concorde com o erro dele, mas que eu tente tirá-lo da cova. Não me deixe ser juiz de ninguém, mas faz de mim um instrumento de edificação do Teu corpo. Me ajude a me importar com a dor, com as falhas, com as necessidades do meu irmão. Porque a Tua palavra diz que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, que nisso se resume toda a Tua lei, em amar a Deus e amar ao próximo. Ajude-nos a ser uma igreja segundo os moldes da Tua palavra. Ajude-nos a ser igreja. Ajude-nos a ser igreja. Ajude-nos a ser igreja. Perdoa-nos a nossa rebeldia, rebelião, o tempo que temos perdido, o espírito de Lucifer que muitas vezes demos lugar. E o diabo, se ele não se converteu, ele vai trabalhar com independência, já que ele não consegue mais usar o Império Romano de fora, ele vai tentar usar alguns de dentro. Já que o diabo não tem mais leões para jogar crente, ele se infiltrou no nosso meio, tentando usar Pedros, tentando usar membros, obreiros, para que nós não estejamos em unidade, não estejamos num só propósito. Ajude-nos a ter discernimento. Não nos deixe fazer parte de um terço que foi expulso do céu, de um Deus de misericórdia, de um Deus que conhece tudo, mas deu liberdade para que eles fossem. Um Deus que não os corrigiu, embora soubesse de cada palavra, de cada artimanha, de cada ação que era feita. Mas um Deus que permitiu que fossem, mas que ficassem aqueles que Te honravam, que Te honram até hoje, que estão na Tua presença, que estão em unidade. Ajude-nos a lutar pela unidade da igreja. Não me deixe falar mal de nenhum obreiro, de nenhum membro da Tua casa. Não me deixe usar esse púlpito para ferir ninguém. Se alguém é ferido é por causa das suas incoerências, do seu mau testemunho, do seu comportamento. Mas que não seja eu, Senhor, para afastar ninguém. Ajuda-nos a ser igreja. Ajuda-nos a ser igreja. Eu vou esperar você orar, porque até agora você só ouviu a minha oração. Eu quero ouvir barulho de oração aqui dentro desta casa. Eu quero ouvir barulho de oração dentro desta casa. Eu quero ouvir barulho de línguas estranhas desta manhã, afugentando Satanás desta casa. Aonde estão os irmãos que têm comunhão com Deus para dizer: aqui não, Satanás, rua, aqui não, Satanás, vai descer no outro terreno, aqui não, aqui é terreno santo consagrado a Deus. Aonde tem obreiro cheio do Espírito para mandar o diabo fazer as malas? Aqui não, Satanás, aqui não. Esta casa não é fruto de desobediência. Esta casa não é fruto de rebelião. Esta casa é casa de Deus, é casa de oração. Sai, todo espírito de independência, todo espírito de descontentamento. Tem gente descontente que nem sabe por quê. Sai, espírito de descontentamento.
sabe por quê. É um espírito de desânimo. Tem gente infeliz e nem sabe por quê. É o espírito de Lúcifer. Na minha casa não. Na minha casa não. Gente descontente com o casamento, com o trabalho, com o país, com tudo, não vai estar descontente com a igreja. Sai da minha casa, espírito de Lúcifer. Sai da minha casa. Estou precisando de guerreiros de oração para orar comigo agora. Estou precisando de guerreiros de oração. Gente que faça Satanás fazer as balas. Ou você acha que o diabo está preocupado com o governo? Pode até estar, mas não como com a igreja. A igreja é a única que pode detê-lo. A igreja é a única que pode afastá-lo. A igreja que tem armas espirituais. Arabai, arabachobia.